Fala rapaziada, tudo certo? Boa tarde pra vocês. Estamos aqui de volta, né? Hoje esse vídeo vai postar um pouco mais tarde, mas vou postar um vídeo sobre a França hoje e vou postar daqui a pouco também um vídeo sobre a Inglaterra. Vou gravar um vídeo para cada jogo e vou fazer esse formato agora. Vou tentar trazer talvez um ou, se conseguir, 2 vídeos por dia falando sobre jogos diferentes, mas cada jogo vou falar em um vídeo específico pro jogo, para trazer mais profundidade para análise, né? E também para conseguir trazer mais vídeo para vocês em questão de volume. Então vou falar sobre o jogo da França agora, né? Sobre o atropelo que foi França e Suécia, porque foi um atropelo, apesar do placar ter sido só 3-0, assim, foi um negócio de doido. Foi um atropelo da França, a Suécia não viu a cor da bola direito, não ofereceu o mínimo de perigo para a seleção da França, o que assusta a mim e acho que a todo mundo que não é francês, né? Às vezes até os franceses devem ficar assustados com o futebol que a França vem praticando. Então, vai ser essa análise primeiro sobre o jogo da França, no outro vídeo sobre o jogo da Inglaterra. Como eu já disse, foi um atropelo da seleção da França. Acho que 3-0, todo mundo que assistiu o jogo viu que ficou pouco, né? Ficou curto o placar, a distância ficou pequena, porque a distância de futebol entre as duas seleções não foi um 3-0, assim, era para ter sido 5-6-0 para a França, porque a Suécia não conseguiu esboçar reação nenhuma, né? Eu esperava mais da seleção sueca antes da Copa, né? Depois que tomou 5 da Holanda, assim, também já se mostrou ser uma seleção muito abaixo. Mas o futebol, assim, da Suécia foi bem ridículo, assim, bem abaixo. Não vou falar ridículo para não desmerecer nenhuma seleção, mas foi um futebol muito abaixo. E a distância da Suécia para a França foi um negócio assustador, assim. E já vou falar da distância também da França para todas as seleções, porque existe a França e existe o resto da Copa do Mundo embaixo, assim. A França tá jogando numa outra rotatividade, tá jogando um outro futebol, um outro esporte, assim, muito acima das outras seleções, né? A gente vê uma Argentina jogando bem, sim, mas com seleções um pouco mais fracas, girando muito em torno do Messi. A gente vê o Brasil jogando, mas passando um pouco de dificuldade pro Japão, que é um bom time, para Marrocos. Enfim, Portugal, Espanha, Inglaterra passando sufoco para seleções menores, mas a França não tropeça, a França não se sente risco, não existe risco, uma seleção até agora que ofereceu risco para a França. Talvez a Noruega pudesse dar um pouco de trabalho se fosse com o time titular, mas a França tá jogando, parece que outra competição à parte, assim. Tá jogando e tá jogando bem, tá jogando bonito, tá dando show, assim, a seleção da França, muito acima e se coloca, acho que assim, com certa distância para ser o principal favorito, né? Ontem o jogo, assim, como eu já disse, foi um espanco praticamente, mas o gol do Mbappé saiu quase que no final do primeiro tempo, né? Então o 1-0, eu acho que demorou para sair esse gol, né? Demorou, porque a França estava martelando muito, teve a bola na trave, a bike ali do Olise, que o Dembélé chapou para fora, teve outra bola na trave, acho que do Dembélé, teve uma bola na trave do Mbappé, que o Dembélé cruza para dentro da área, o Mbappé chapa quase que sem goleiro e a bola vai na trave. Teve o gol anulado do Mbappé, que foi por um detalhe ali, que ele estava impedido, uma bolaça do Olise, né? E o Olise, assim, é uma loucura, já vou falar dele, porque o que o Olise vem fazendo pela seleção da França, cara, é uma loucura, assim, né? Mas antes, só para terminar de mostrar o que foi esse amasso, né? Porque a posse de bola foi 61-39 para a França, e até que é uma posse de bola, assim, que engana um pouco, porque a França parecia estar com a bola o tempo inteiro, né? E a Suécia conseguia, parece ficar com a bola em momentos muito específicos, um contra-ataquezinho ou outro, muito abaixo mesmo a Suécia, assim, da seleção da França. Nem parece que é uma Suécia que a gente viu nas eliminatórias até que bem, com um Isaac e Gyökeres comandando a seleção, né? O Gyökeres não conseguiu fazer nada, não conseguiu se crescer, foi totalmente anulado, assim, tal como o Isaac, né? O Elanga também é um bom jogador de 1 contra 1, mas não conseguiu se criar. No comecinho ali fez uma fumacinha, mas logo depois já ficou meio que no esquecimento de quem estava assistindo o jogo, porque não pegou direito na bola, né? Foram 7 grandes chances a 1 para a França, né? Assim, e como grande chance eles não contam, por exemplo, a bike do Olise, que foi um lance ridículo, assim, bizarro, que ele tirou da cartola, mas foram 7 grandes chances a 1 para a França, 25 finalizações a 8 para a França. Então, assim, o número de grandes chances da França foi quase o número de finalizações da Suécia, né?
E isso é um negócio meio louco, assim. A Suécia conseguiu chutar 8 vezes no gol e a França chegou com claridade para fazer o gol, né? Com uma grande chance de marcar 7 vezes. Então foi quase o mesmo tanto, o que mostra um pouco do que foi a disparidade do jogo, né? E a gente viu o trio da França, né? Olise, Dembélé e Mbappé, jogando um pro outro, assim. Você via o Dembélé buscando o Mbappé buscando o Olise buscando o Mbappé, o Olise buscando o Dembélé e vice-versa, né? Tabela, nenhum dos três ficou sumido, assim. Acho que o mais abaixo do trio ontem foi o Dembélé, mas não porque ele jogou mal, porque o Olise e o Mbappé se destacaram demais. Mas assim, o Dembélé já teve o jogo dele, o Olise vem jogando bem todos os jogos, o Mbappé joga bem todos os jogos. E não é uma questão de, tipo assim, eu quero fazer o gol e o outro quer fazer o gol. E, tipo assim, eles querem ganhar. Acima de fazer cada um ser o protagonista, eu consigo ver que eles querem ganhar. Então, o Mbappé, como eu já tinha dito no jogo contra a Noruega, o Mbappé, ele dá 2 assistências pro Dembélé e tem uma bola ali que ele recebe livre e ele serve o Olise pro Olise marcar, mas o Olise não consegue fazer o gol. Ontem mesmo, o Olise saiu uma bola cara a cara num contra-ataque que o Mbappé podia ter ido pra cima e chutado, que normalmente ele faria isso, mas ele serve o Olise pra deixar o Olise cara a cara e ele perde o gol. Então, assim, os três jogadores estão jogando muito juntos, eles estão se procurando o tempo inteiro, jogando coletivamente, né? Jogando como um time. E o Mbappé, ele tá abdicando de ficar parado lá na frente, ele tá marcando, ele tá voltando pra marcar, o Dembélé volta pra marcar, o Olise volta pra marcar, os três, assim, se ajudando muito e os três conseguindo crescer juntos, né? E não individualmente, cada um, apesar de sim terem atuações muito individuais e muito boas individualmente, né? O Olise, cara, eu vou até puxar aqui o que o Henry falou ontem no jogo da França, que ele comenta a Copa do Mundo também, né? O Henry, ele disse... o MVP sempre vai ser o Mbappé, então o jogador mais valioso, o melhor jogador sempre vai ser o Mbappé, mas o Olise é o jogador mais importante para a França. Por quê? Porque, cara, o Olise era imprescindível, assim, você vê o Olise ele mudando pro meio ali, né, essa troca que ele fez pro meio com o Dembélé, melhorou muito a França, porque eu acho que o único período em que a França jogou um pouco abaixo foi o primeiro tempo contra o Senegal, em que o Olise estava na direita e o Dembélé no meio, mas quando eles trocaram assim, virou um negócio de louco e os dois melhoraram muito o nível deles, né? E o Olise, ele consegue ser esse cara que no Bayern ele joga na ponta, mas mesmo assim ele é um cara que passa muito, né? 26 assistências na temporada, pelo Bayern só. Mas pela França, ele mesmo pelo meio, ele consegue jogar nesse meio que estilo único do Olise, né? Ele consegue achar passes geniais, ele consegue ditar o ritmo, ele consegue aparecer em todo lugar do campo para conseguir tabelar, para achar grandes bolas, para achar um lance que ninguém tá vendo, igual foi o segundo gol ali do Mbappé, foi uma bolaça do Olise, né? Ele já tinha dado uma bolaça pro primeiro gol que foi anulado do Mbappé e ele acha outra bolaça e essa mecânica dos dois ali, né? Meio que de arco e flecha, o Mbappé se lança e o Olise sempre acha ele, né? Sempre acha ele. Então, das 5 assistências do Olise na competição, foram 4 pro Mbappé, se eu não me engano. Acho que foram 4 pro Mbappé, ou foram 3 pro Mbappé e 2 pro Dembélé. Então, assim, a maioria das assistências do Olise na competição são pro Mbappé, porque o Olise sempre tá buscando o Mbappé, que o Olise entende que o Mbappé é o protagonista e o Olise se sente muito confortável nesse papel de não ser o grande protagonista, né? Ele faz isso no Bayern porque o protagonista teoricamente é o Kane, mas ele joga muito também. E ele faz isso na França porque o protagonista ele é o Mbappé e ele e o Dembélé, o Olise e o Dembélé entendem que o grande protagonista é o Mbappé, mas mesmo assim eles se desempenham, jogam seu futebol, jogam muito bem e lançam o Mbappé, que é o craque do time, para melhorar individualmente. E quando eles têm oportunidade, eles brilham individualmente, obviamente, né? Igual o Dembélé fez aquela partida de 3 gols contra a Noruega. Então, assim, o Olise ontem, cara, ele deu um show, assim. O Mbappé fez 2 gols, mas pra mim o melhor jogador do jogo foi o Olise. Ele não errava nada praticamente, assim, achava bolas espetaculares. E o Olise, ele tem um estilo único, né, cara? Parece de jogar. Perdão. O Olise, ele tem um estilo único, parece, né, cara? Parece que ele joga numa outra... no mundo dele ali, porque ele joga tranquilo, né? Parece que ele não tá ligando muito pra partida, ele joga
ele não joga tenso, parece que ele nem sente a pressão, não sei se é só pela postura, mas não acho que seja. Parece que ele não sente a pressão do jogo, ele joga numa rotatividade ali sozinho, entre aspas, e ele acha umas bolas que ninguém tá vendo, uns lances que ninguém consegue pensar, ele vai lá e faz, ele acha uma bola do nada, tira uma bola da cartola e deixa o Mbappé na cara do gol, igual ele fez na estreia contra o Senegal, igual ele fez ontem no terceiro gol da França, né? E, cara, é uma doideira o que o jogo Olise, ele é muito, muito importante mesmo, como eu já disse, né? E eu acho que a França não seria... eu acho que, obviamente, a França não seria a mesma sem ele, mas a França talvez não seria esse nível de favorita sem o Olise. Óbvio que sem o Mbappé e sem o Dembélé também seria outro time, mas como o Henry disse, eu concordo com ele. Acho que sem o Olise essa França não funciona tão bem, porque foi o Olise entrar no meio campo e conseguir gerar o tanto de volume de jogo que ele gera que a França virou outra, porque Senegal foi melhor no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, quando o Olise dominou o meio campo ali, o Senegal ficou para trás, e foi o que aconteceu com todas as seleções a partir daquele jogo, quando o Olise estava no meio, né? E o Olise, ele já tem 5 assistências em 4 jogos em Copas do Mundo, né? E nessa Copa do Mundo, o maior assistente da competição disparado. E é muito bizarro, porque o Griezmann, ele precisou de 19 jogos para fazer 5 assistências em Copas do Mundo e igualar a marca do Olise. Então o Olise conseguiu igualar a marca do Griezmann em 4 jogos. E ele é esse cara que dá muitas assistências, né? Como eu já disse, no Bayern na temporada ele tem 26 assistências. Então ele é esse cara que tá acostumado a servir bastante o time, né? E é uma loucura o que joga o Olise, assim. Não só o Olise, obviamente, o Kylian Mbappé também é pra mim o craque da Copa do Mundo. Pra mim o top 3 de melhores jogadores da Copa atualmente são Mbappé, Messi e Olise. A Argentina joga só no sábado, ou só na sexta, desculpa. Mas assim, o Messi tá jogando muita bola, obviamente, 6 gols em 3 jogos, mas eu acho que hoje o Mbappé tá jogando mais do que o Messi, pelo menos junto com esse jogo de 16 avos que ele marcou mais 2, tem 8 participações em gols o Mbappé em 4 jogos, né? A média é igual a do Messi, 2 por jogo, isso é uma loucura, não tem como a gente normalizar isso. Cara, o Mbappé, né, falando nele, continuando nele, 10 gols em mata-mata de Copa, se tornou o maior artilheiro em mata-mata de Copa da história das Copas do Mundo, né? Passou o Ronaldo e o Leônidas da Silva, que eram os líderes ali iguais com 9 gols. E a gente tem que lembrar que esse cara tem 3 Copas no currículo, 2 finais, e a outra ele vem como o principal jogador e talvez o principal favorito, né? Junto com a França, talvez não, acho que é o principal favorito, meio unanimidade, pelo que vem jogando a França nessa Copa do Mundo. É uma média assustadora, né? Assim, se a gente pensar que ele tem 8 finais, são 4 jogos no mata-mata das últimas 2 Copas, mais um agora, são 9 jogos de mata-mata e 10 gols. O Mbappé ainda tem mais 2 Copas do Mundo pela frente, pelo menos, é uma loucura. E 2 não, vai, assim, ele tem 27, 31, talvez jogue com 35, é o novo normal, né? Então tem 2 Copas pela frente. E tem 18 gols em Copas em 18 jogos, então, além de muitos números o Mbappé tem, né? Por exemplo, na seleção ele não tem essa média tão grande. O Mbappé na seleção tem 60 gols em 101 jogos, né? Não é igual o Haaland, por exemplo, que tem os 60 gols em 53 jogos. Mas na Copa do Mundo o Mbappé é um assombro, assim, é uma loucura, porque tem 18 gols em 18 jogos, né? É uma bizarrice, assim, sem tamanho. 1 gol por jogo em Copas do Mundo é uma loucura, jogando 2 finais em 2 Copas, e agora tá caminhando, tudo indica que eles vão pra mais uma final. Porque o único time que podia talvez bater de frente com eles na chave deles era a Espanha, e a Espanha chega mal pra esse mata-mata, né? Não faz uma boa fase de grupos, uma fase de grupos decepcionante, apesar de ser líder, né? Então, assim, a França, né, em relação ao Mbappé, a França também, ela entende que o Mbappé é o protagonista e todo mundo joga pra ele, mas não é só isso, ele joga pra França, né? Já saiu nas notícias aí meio que o Dembélé, antes da Copa, foi falar com o Mbappé,
não num tom agressivo, nada, tipo uma cobrada de irmão, assim, falando, ó, assim, cara, eu só fui campeão com o Paris quando eu comecei a marcar, então pra gente ser campeão dessa Copa, você vai ter que marcar, você vai ter que ajudar defensivamente, e o Mbappé entendeu super tranquilamente isso, absorveu e até disse na entrevista que entende que pra França ser campeã, vai passar muito pelo trabalho defensivo dele, e ele vem ajudando muito, né, ele vem abdicando do ego pra defensivamente e ofensivamente também, porque apesar dele ter 6 gols em 4 jogos, que é uma loucura, ele também tem 2 assistências, e quem assiste o jogo percebe que ele não busca a individualidade em todas as jogadas, ele não busca decidir sozinho todas as jogadas, ele também dá passes, ele também busca tabela, ele achou uma bola pro Rabiot, que ele quase fez o gol ontem, essa bola pro Olise, né, que eu disse, que ele achou no contra-ataque, deixou o Olise na cara do gol, o Olise acabou perdendo o gol. E a França, ela também vem provando, mostrando pra gente, né, que os grandes egos e as grandes estrelas, eles podem jogar juntos. Não é um negócio de assim, igual a gente pensava que seria, por exemplo, o que tá sendo o Real Madrid, que grandes egos e grandes estrelas não conseguem jogar juntos por causa que todo mundo quer ser protagonista e todo mundo quer decidir. Talvez porque a Copa do Mundo seja um torneio de tiro curto, talvez, né? Talvez porque eles joguem pouco e se vejam pouco. Então, por aquele período, assim, 8 jogos é tranquilo abdicar do protagonismo em busca do maior campeonato da história, do esporte, né? Talvez seja isso. Mas não dá pra saber, né? A gente só vai saber se, assim, se der certo e os clubes derem errado, enfim, etc. Ou a gente nunca vai saber. Assim, se o Mbappé entender que o que ele faz na França é essencial, defensivamente eu digo, né, e ofensivamente também, essa coletividade que ele tá trazendo na França é essencial, e começar a fazer isso no Real Madrid, acho que o Real Madrid vira outro time, né, acho que o Real Madrid volta a ser a grande potência mundial que a gente esperava quando o Mbappé foi pra lá, né, porque ele melhorou, ele continuou jogando o que ele joga, mas o resto do time piorou, e é às vezes o que acontece com o Mbappé, menos na seleção da França. Por que isso acontece, né? Talvez porque a França inteira jogava pra ele em certo momento, e agora que tem o Olise e o Dembélé como grandes protagonistas em seus clubes e como grandes personalidades mundiais, esses caras também querem decidir, esses caras também conseguem puxar o protagonismo, e o Mbappé entendeu isso, e o Mbappé percebeu que se ele jogar coletivamente junto com esses caras, a França joga melhor. E eu acho que o futebol da França dessa Copa é melhor do que o futebol da França das últimas 2 Copas, inclusive de 2018. E é o que a gente esperava que a França fosse, com essa geração espetacular que tem a França, né? A gente já esperava que a França fosse esse time que domina todo mundo. E é o que tá sendo agora, né? Finalmente, quando os grandes caras conseguem jogar coletivamente. Porque eu acho que Olise e Dembélé já jogam coletivamente seus clubes e, tipo, já entendem que o coletivo se sobressai ao individual. Mesmo tendo muitas estrelas nos clubes, né? O PSG é um time extremamente coletivo. Você vai falar, quem que é o grande cara do PSG? É o Dembélé? Pode ser o Dembélé. Mas o Kvaratskhelia essa temporada jogou mais que o Dembélé. No Bayern, você pode querer dizer que o Kane é o protagonista, mas tem muita gente, não é unânime, tem muita gente que diz que o Olise foi o melhor jogador do Bayern e o melhor jogador da temporada. É uma opinião que não é uma loucura e é algo bem plausível, tá? Tem muita gente que acredita nisso. E eu não desdenho, não, eu respeito essa opinião, e às vezes eu até tendo a concordar em certos níveis, assim. Teve momentos em que o Olise foi o melhor jogador do Bayern de Munique e não foi o Harry Kane. Mas assim, esses dois estão acostumados a jogar coletivamente, e o Mbappé não tá tanto. Mas eu acho que ele conseguiu entender e assimilar que isso é o mais importante, e a França tá sendo, assim, tudo vem pra trazer uma das maiores seleções da história das Copas, né? Se a França ganhar a Copa jogando o que tá jogando contra todo mundo, vai ser uma das maiores gerações da história, assim, vai ser uma das maiores seleções da história. Pensar em Alemanha de 14, que atropelou todo mundo, talvez passou uma dificuldadezinha ali contra a Argélia, mas era um time muito coletivo, que jogava muito. Brasil de 70, por exemplo, que jogou muito futebol e tinha muitas estrelas, né? Vários camisas 10, como se dizem. Gerson, Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, enfim, etc. Era um grande time, era um time com muitas estrelas, e mesmo assim era um time coletivo, e a seleção, não querendo comparar um com o outro, tá? Porque eram épocas diferentes, são países diferentes, com culturas diferentes, jogadores diferentes, mas
só nessa questão de ter várias estrelas e essas estrelas entenderem que o coletivo é mais importante e jogarem para um grande coletivo, né? O Pelé naquela época, por exemplo, era o cara disparado, mas o Pelé jogava pro time, né? O artilheiro da Copa foi o Jairzinho, fazendo gol em todos os jogos. Na final, o Pelé acha a bola pro Carlos Alberto Torres ali, num lance que ele podia ter ido pra cima e chutado, mas ele resolveu temporizar e achar o Carlos Alberto Torres. Então, assim, quando as grandes estrelas resolvem jogar coletivamente, não tem quem pare, porque às vezes um time cheio de estrelas ele só é parado por eles mesmos, assim, né? Quando esse time não quer jogar coletivamente, todo mundo quer decidir sozinho, a briga de ego, o conflito de ego se entrega e enfrenta um time coletivo que é mais organizado e aí perde. Mas quando um time com essas estrelas, com essa qualidade, entende que tem que ser um time coletivo, eu acho que não tem muito como parar esse time, assim. Óbvio que vai ter como, enfim, etc. Uma atuação ruim ali, outra. Mas no mais, assim, acho que a longo prazo, quando as estrelas decidem jogar juntas, o time se eleva e fica quase imbatível, né? Então é isso, meu povo. Gostaram do vídeo? Acho que 20 minutinhos de vídeo só sobre um jogo, só sobre uma seleção. Acho que consegui trazer mais profundidade pra vocês. E ainda hoje eu vou postar sim o vídeo da Inglaterra. Vou gravar e vou postar. Talvez em sequência, não sei ainda, mas provavelmente, tá bom? Valeu, falou, fui.